A genealogia bíblica e rabínicas completa no final desse vídeo. Uma linda história, você vai se surpreender. Josué, o guerreiro da promessa. Josué, um nome que significa o Senhor é salvação. Filho de Num, da tribo de Efraim, descendente direto de José, o filho de Jacó, aquele que Deus exaltou no Egito. Desde jovem, Josué cresceu ouvindo as histórias da promessa feita por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. A promessa de uma terra, a terra prometida, onde o povo de Israel viveria em paz sob a luz do Senhor. Mas antes de ser líder, Josué foi servo. Servo fiel de Moisés, o grande profeta e libertador. Foi ele quem acompanhou Moisés em muitos momentos sagrados. Um homem silencioso, obediente, cheio de fé e coragem. A preparação, a morte de Moisés. O tempo havia passado. O deserto testemunhou a morte de uma geração e o nascimento de outra. Moisés, o servo de Deus, subiu ao Monte Nebo e de lá contemplou a terra prometida. Ali, o Senhor o chamou para o descanso eterno. E foi então que a voz de Deus se dirigiu a Josué. Moisés, meu servo é morto. Agora levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aquelas palavras ecoaram como trovão e consolo no coração de Josué. Ele sabia que a tarefa diante dele era imensa, guiar um povo inteiro, cansado, temeroso e ao mesmo tempo cheio de esperança, para dentro da promessa de Deus. A travessia do Jordão. Chegou o momento. O rio Jordão estava cheio, suas águas fortes e agitadas. Mas Josué confiou. Seguindo as instruções divinas, ele ordenou que os sacerdotes levassem a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, à frente do povo. E quando os pés dos sacerdotes tocaram nas águas, o milagre aconteceu. O rio se abriu. As águas pararam, formando uma muralha líquida à distância. O povo passou a pé enxuto, como seus pais haviam atravessado o Mar Vermelho. E naquele dia, Israel reconheceu que Deus estava com Josué, assim como estivera com Moisés. Josué mandou erguer 12 pedras no meio do rio, um memorial eterno, para que as futuras gerações lembrassem: Deus é fiel e cumpre o que promete. A queda de Jericó. Depois da travessia, o primeiro grande desafio. Jericó, cidade fortificada, com muros altos e impenetráveis. Mas o Senhor falou com Josué: Veja, entreguei Jericó nas tuas mãos. Marcharás ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia, 7 vezes. Então os sacerdotes tocarão as trombetas e o povo gritará com grande júbilo. Josué obedeceu sem questionar. Por 6 dias, o exército marchou em silêncio. Apenas o som distante das trombetas quebrava o ar. E no 7º dia, quando o sol começou a nascer sobre Jericó, os sacerdotes tocaram as trombetas com toda a força. E o povo gritou, um grito de fé, não de guerra. E os muros caíram, não pela espada, mas pelo poder de Deus. Israel tomou a cidade e a vitória foi completa. Era o início de uma nova era. O tempo de conquistas, as batalhas e conquistas. Josué avançou, cidade após cidade, rei após rei. Ele lutou contra os amorreus, cananeus, heteus e muitos outros povos que habitavam a terra. Mas Josué nunca se apoiou em sua força. Ele orava antes de cada batalha, esperando ouvir a voz do Senhor. E Deus se mostrou poderoso de maneiras que o mundo nunca esqueceu. Em uma dessas batalhas, quando o sol começava a se pôr e a vitória ainda não estava completa,
Josué clamou diante do povo e disse: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol parou. O tempo obedeceu ao comando daquele que confiava em Deus. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu à voz de um homem. A partilha da terra prometida. Depois de muitos anos de guerras, a terra finalmente teve descanso. Josué reuniu o povo e repartiu as tribos entre as regiões conquistadas. Cada família recebeu seu pedaço da promessa, um lugar de paz, de colheita, de descanso. No meio da alegria, Josué levantou um altar e lembrou o povo: O Senhor cumpriu tudo o que prometeu aos nossos pais. Nenhuma palavra falhou de todas as boas promessas do Senhor. E assim, o povo viveu em prosperidade, enquanto Josué os guiava em obediência e fé. O último discurso de Josué. Quando Josué já era velho e avançado em dias, reuniu novamente as tribos de Israel. Seus cabelos eram brancos, mas sua fé permanecia viva. Diante da multidão, ele falou com voz firme e cheia de emoção: Vós tendes visto tudo o que o Senhor fez por vós. Agora, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. Mas, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu em uníssono: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. A morte de Josué. Depois de uma vida inteira de fé, coragem e obediência, Josué partiu. Tinha 110 anos. Foi sepultado na terra que ele mesmo havia conquistado em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. E o texto sagrado diz: Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, que conheceram todas as obras que o Senhor fizera por Israel. O vento soprava suave sobre as colinas de Canaã. As tendas do povo estavam em paz. E, em cada coração, o nome de Josué permaneceu como símbolo de fé e obediência. Encerramento. A lição de Josué. A história de Josué nos ensina que a fé não termina nas promessas, ela começa nelas. Ele foi um guerreiro que não lutou apenas com espada, mas com oração. Um líder que não buscou glória própria, mas apenas cumprir o que Deus mandou. Josué nos lembra que a vitória não vem da força das mãos, mas da confiança no Deus que nunca falha. E hoje, o mesmo Deus que esteve com Josué está conosco para abrir nossos caminhos, derrubar nossos muros e cumprir suas promessas em nossas vidas. Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Genealogia, o que a Bíblia diz e o que a tradição hebraica judaica acrescenta. Genealogia de Josué, Oséias. Resumo completo possível pela Bíblia. Jacó, Israel. Filho de Isaque e neto de Abraão. Teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Entre eles estava José, o sonhador. José, filho de Jacó. José foi vendido pelos irmãos, levado ao Egito e se tornou governador por ordem de Deus. Deus o abençoou grandemente e ele teve 2 filhos com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Manassés, Efraim, Deus concedeu a José uma bênção especial. Seus 2 filhos seriam contados como tribos de Israel. Ou seja, Efraim e Manassés herdaram a bênção diretamente de Jacó. Gênesis 48, 5, 20. Efraim, filho de José,
Efraim recebeu a bênção maior de Jacó, que cruzou as mãos e colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, dizendo: a sua descendência será uma multidão de nações. Gênesis 48:19. De Efraim formou-se a tribo dos Efraimitas, uma das tribos mais influentes de Israel. Josué nasceu dessa linhagem. Ele é chamado várias vezes de Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Números 13:8. De Efraim até Num, pai de Josué. A Bíblia cita uma parte da genealogia da tribo de Efraim em 1 Crônicas 7, 20 e 27, que é o texto-chave para entender a linhagem de Josué. Lá está escrito: os filhos de Efraim, Sutela, Berede, Taate, Elada, Taate, segundo, Zabade, Sutela, segundo, Ezer, Eleade, foram mortos por homens de Gate. E seu pai Efraim os lamentou por muitos dias, e seus irmãos vieram consolá-lo. E Efraim teve outro filho, chamado Berias. Seu filho foi Refa, seu filho foi Rezefe, seu filho foi Telá, seu filho foi Taã, seu filho foi Laadã, seu filho foi Amiúde, seu filho foi Elisama, seu filho foi Num, e seu filho foi Josué. 1 Crônicas 7, 20 e 27. Resumo espiritual e histórico. Josué era, portanto, da tribo de Efraim, descendente direto de José, o governador do Egito. Filho de Num e neto de Elisama, um príncipe da tribo de Efraim. Nascido durante o período de escravidão no Egito, antes do Êxodo, educado entre o povo hebreu, mas herdeiro de uma linhagem de fé, sabedoria e liderança. Assim como José foi fiel em meio à adversidade, Josué herdou esse mesmo espírito de obediência, confiança e coragem. Sua genealogia mostra que Deus preparou sua história muito antes de seu nascimento. A mesma fé que sustentou José no Egito, sustentou Josué em Canaã. O que a Bíblia realmente diz na Bíblia, Josué é explicitamente da tribo de Efraim. E seu pai Num, ou Num, também era efraimita. O texto base é Números 13:8, que diz: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Oséias é o nome original de Josué antes de Moisés mudar para Yehoshua. Deus é salvação. Então, tanto Josué quanto seu pai Num são da tribo de Efraim e não de Manassés. Onde ocorre a confusão, algumas genealogias artísticas ou apócrifas acabam colocando Num sob Manassés, porque Efraim e Manassés eram irmãos filhos de José. Gênesis 48, 1, 5. Às vezes, em ilustrações antigas, artistas agrupam as duas tribos, filhos de José, em um mesmo ramo visual, o que dá a impressão de que Num vem de Manassés. Mas isso é apenas erro de diagramação. Na verdade, José, Efraim, Num, Josué. Essa é a linha correta. Genealogia simplificada e correta. Abraão, Isaque, Jacó, Israel. José, Efraim, Elisama. Números 1, 10. Líder da tribo de Efraim. Num ou Num, Josué. Assim, Josué é bisneto de Efraim e descendente direto de José, filho de Jacó. A Bíblia não menciona esposa ou filhos de Josué. Ele é apresentado sempre como servo de Moisés, líder militar e sucessor escolhido por Deus, mas sem detalhes sobre sua vida familiar. Em nenhum trecho das Escrituras, nem no livro de Josué, nem em Crônicas, nem em Êxodo ou Deuteronômio, há registro de casamento, descendentes ou herdeiros diretos. Isso faz com que muitos estudiosos entendam que a missão de Josué era totalmente dedicada a liderar o povo. Uma vida consagrada ao propósito divino, semelhante à de profetas e líderes que não tiveram família mencionada. Resumindo, não há registro bíblico de esposa ou filhos de Josué.
mas sua família espiritual foi toda a nação de Israel, o povo que ele conduziu com fé até a terra prometida. Genealogia originais em hebraico. Essas tradições são rabínicas, midráshicas, não estão no texto bíblico. Versões originais em hebraico ou fontes rabínicas primárias que falam dessa tradição, como o Tratado Megillah 14b ou outros midrashes. Fontes e sinopses. 1. Talmud babilônico. Tratado Megillah 14b. Nesta passagem, o rabino Rav Nachman afirma que Hudá, a profetisa como é mencionado, era descendente de Josué e de Raabe. A Gemara debate, mas Josué teria tido descendentes? E conclui que ele teve filhas, não filhos, segundo essa tradição. Sinopse. Tradição de que Raabe converteu-se e casou-se com Josué, e deles descenderam profetas e sacerdotes, embora não haja menção explícita na Bíblia dessa união. Disse Rav Nachman, Raabe se casou com Josué. Disse Rav Yehuda em nome de Rav. 8 profetas, que também eram sacerdotes, vieram da linhagem de Raabe, a ex-prostituta. E são eles: Nerias, Baruque, Seraías, Maazéias, Jeremias, Ilquias, Hanamiel, Salum. Todos eram descendentes de Raabe, a ex-prostituta. Talmud babilônico Megillah 14b. Segundo a tradição rabínica, não a Bíblia, mas os escritos do Talmud babilônico Megillah 14b, esses profetas e sacerdotes citados seriam descendentes de Raabe e Josué. Ou seja, Raabe teria se convertido ao Deus de Israel, casado com Josué, e deles teria vindo uma linhagem espiritual e física que ao longo das gerações originou profetas e sacerdotes, entre eles o próprio Jeremias, Irmiarru, Baruque e outros. O que os rabinos ensinam sobre isso? Os estudiosos judaicos veem essa tradição como um símbolo da graça e da transformação. Raabe representa a nação gentílica que se converte e é aceita pelo Deus de Israel. Josué representa Israel fiel, o líder da aliança. Da união dos dois nasce uma linhagem de fé, pureza e profecia, mostrando que o passado não define o futuro quando há arrependimento verdadeiro. Explicação espiritual. Essa tradição mostra a redenção completa de Raabe, de mulher marginalizada, a ancestral de profetas e sacerdotes, simbolizando que a misericórdia de Deus pode transformar qualquer vida. Josué, ao unir-se a ela, segundo essa tradição, representaria a integração de um coração convertido à fé verdadeira em Deus. Artigo K&A Joshua marries Rahab, no site The Jewish Press. Explora como a tradição rabínica trata essa união. Explica como se chega à conclusão, quais versículos são usados como base e os desafios legais, halásticos envolvidos, já que Raabe era de um dos povos cananeus. Sinopse. Discussão moderna de fontes antigas sobre a tradição de Josué e Raabe e os argumentos contrários. Ensaio She Was a Harlot, no site da National Jewish Outreach Program. Menciona que, segundo tradição, Raabe converteu-se e foi exatamente casada com Josué após a queda de Jericó. Sinopse. Resumo acessível da tradição de Raabe depois de Jericó, incluindo a ideia de que foi integrada ao povo de Israel e ligada a Josué. Raabe e Josué. Epílogo. A redenção de Raabe e Josué. Há uma antiga tradição entre os sábios de Israel que conta algo belo e misterioso, guardado entre as páginas da fé. Dizem que Raabe, a mulher que um dia viveu em Jericó,
ao ver a grandeza do Deus de Israel, deixou para trás o seu passado e entregou-se completamente ao Senhor. E segundo contam os rabinos, depois que Jericó caiu e o povo entrou na terra, Josué tomou Raabe por esposa. Dessa união, nascida da fé e da redenção, teriam vindo profetas e sacerdotes, homens que gerações depois proclamariam a palavra de Deus ao mundo. O profeta Jeremias, Baruque, seu escriba fiel, e outros que se levantaram como vozes de esperança seriam descendentes de Raabe, aquela que acreditou e foi salva. Assim, a história de Josué não termina apenas com a conquista da terra prometida, mas com a lembrança de que a misericórdia de Deus transforma destinos. Pois diante dele não há passado que não possa ser redimido, nem vida que não possa ser restaurada pelo poder da fé. E é assim que o legado de Josué e de Raabe continua ecoando através dos séculos, lembrando-nos de que Deus escolhe os corações sinceros e transforma os improváveis em portadores de sua promessa eterna. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu comentário, o seu like e se inscrever no canal. Abraços e fiquem com Deus. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários.